Você sabia que muitas das vezes o mercado norte-americano e os analistas olham para o balanço dos bancos para saberem se o mercado está aquecido, se não, quais são as perspectivas que é possível você tentar traçar num determinado cenário a partir do resultado bancário? Por que disso, né? E claro, você deve saber, muito dinheiro passa ali na mão dos bancos. E claro, os bancos também fazem investimentos, ele também tem a carteira de clientes e de crédito que ele pode fornecer. E tudo isso dá um certo sinal, dá um certo cheirinho ali para o mercado, para onde mais ou menos a gente pode esperar que uma determinada economia vá. Falando aqui especialmente do JP Morgan, né, que é o banco que nós vamos olhar os resultados deste terceiro trimestre aqui, você vai poder enxergar com bastante clareza se nós temos um cenário positivo, se nós temos um cenário neutro ou se nós temos um cenário negativo. Então, fica comigo nesse vídeo que você vai entender tudo sobre o resultado, sobre dividendos e sobre para onde a economia norte-americana está olhando considerando os resultados do banco aqui, tá bom? Então, JP Morgan, ele trouxe os resultados em outubro aqui para nós já vamos dar uma olhada. Só para você saber, eu puxei aqui um pouco do que o JP Morgan faz. Por que isso é importante? Para você enxergar quais são os braços, quais são os ramos que ele tem ali de investimento, que ele tem ali para oferecer para os seus clientes, para você enxergar qual é o tamanho e dimensão dos serviços que ele presta. Então, você tem o Investment Banking, que basicamente é você estar do lado das empresas para fazer fusões, aquisições, IPO, para emitir dívida, para fazer outras tantas coisas, e é uma das principais funções pela qual o JP Morgan é muito conhecido, tá? Especialmente falando nessa questão de dívida, tá? A emissão de dívida deles aqui é muito forte, seja na parte de estruturação ou na parte de efetivamente oferecer crédito para as pessoas. Mas nós já vamos olhar que isso foge um pouquinho de investment banking, mas só para você entender de forma global onde que ele está inserindo, tá bom? Tem a parte de mercado de capitais, então nós mostramos aqui, o banco ele opera extensivamente no mercado de renda fixa, câmbio, commodity e ações, tanto em operações de negociação própria quanto de clientes institucionais. Então, ele tem aqui a própria, vamos dizer assim, tesouraria, carteira ali, que ele tenta fazer os tradings e também tem para clientes institucionais que ele faz a gestão também, tá bom? Tem a gestão de ativos, né, que é o Asset Management, que é a gestão de grandes fortunas ou só de fortunas aqui no geral, e ele fornece serviços de gestão de investimentos para indivíduos e empresas, também com fundos de pensão e seguradora, tá? Mas você acha que é só isso que ele faz? Não, tem mais coisa. Ele também é o Commercial Banking. O que é isso, né? É você fazer serviços de intermediação bancária, de você ter ali o seu cartãozinho de crédito do JP Morgan, tá? O Wealth Management, já falamos, né, que é atender clientes de alta renda, ultra risco, alguns serviços de consultoria. Tem banco de consumo, né, que é Consumer Banking, que oferece aqui produtos financeiros aos consumidores, como conta corrente, poupança, hipotecas, cartão de crédito, empréstimo pessoal, tá? Então, é um banco múltiplo, né, um banco com muitas variedades aqui. E como eu te falei, a diferença aqui desse Consumer Banking para o Commercial Banking, em resumo, é que você aqui embaixo oferece para pessoa física e aqui para pessoa jurídica, tendo ali o cartãozinho do JP Morgan para pequenas, médias e grandes empresas, tá? Além disso, tem o cartão de crédito, né, que está dentro daquelas operações lá em cima. Ele oferece também seguros, hipoteca e financiamento imobiliário, que é o Home Lending, e Private Equity e Venture Capital. O que é isso, né? É de você investir, entre aspas, em startups, em empresas pequenas, em empresas que não necessariamente estão listadas em bolsa de valores, para que você consiga injetar um dinheiro lá dentro, ficar com aquela empresa, com aquele investimento por um tempo, esperar crescer, esperar maturar e depois você desinvestir e ganhar dinheiro com isso, tá bom? Bem, até aqui você entendeu o que o JP Morgan faz, mas eu ainda não te falei quais os resultados, se eles foram fortes ou não, se isso vai mostrar qual que é o termômetro da economia norte-americana. E claro, para isso eu preciso trazer vocês aqui para os highlights financeiros deste terceiro trimestre. E nós temos aqui o ROTCE, que é uma outra forma de você falar do ROI, tá bom? Um ROI de 19% não é nada mal, ou seja, o retorno sobre o patrimônio líquido que o JP Morgan conseguiu trazer neste trimestre foi de 19%. Vamos dar uma olhada em algumas outras coisas. Olha só, eles falam do net income, ou seja, o resultado que a empresa teve. Ele foi o resultado líquido, né, que a gente pode até chamar também de lucro líquido, que foi de 12,9 bilhões de dólares, sendo o EPS, né, que é o Earnings Per Share, ou lucro por ação, como a gente chama aqui o LPA, de 4 dólares e 37 centavos.
O que isso chama de atenção aqui para nós, né, inicialmente? Que mostra que um retorno sobre esse patrimônio mostra um pouco da solidez que o banco tem em relação à sua carteira de clientes, de cartão de crédito, serviços, seguro, mas também mostra que na parte de investimentos no geral, você tem um retorno atrativo, o que mostra, de uma certa maneira, que a economia norte-americana, claro, não só norte-americana, porque o JP Morgan ele é muito maior que isso, mas especialmente a sua receita vem de lá, nós temos um aquecimento bom aqui na economia, mostrando talvez que os juros lá fora possam cair com muito mais rapidez do que, por exemplo, os juros brasileiro poderia ter caído, porque lá você tem um consumo razoável, você tem geração de renda. Aqui, por outro lado, você tem uma geração muito fraca, ou seja, um PIB fraco, e você tem, de outro lado, uma arrecadação muito forte e cada vez aumentando mais com os inúmeros impostos, taxas e outros tantos tributos que estão sendo instituídos e até mesmo alguns ali aumentados. Então, isso refreia muito mais a nossa economia. Por outro lado, na americana, com esse ROI interessante, dá um certo cheiro, considerando que o tamanho do banco ali é praticamente todo o mercado norte-americano, nós temos algo fundamental aqui para enxergar qual que é a temperatura de lá, tá? Além disso, eles falam aqui um pouco da receita geral, que ficou em 43,3 bilhões, que olhando para o resultado geral, houve um aumento significativo, tá? Olhando aqui para algumas outras coisas, o que eu queria mostrar para vocês, que é a distribuição de capital. Eles mostraram aqui que eles distribuíram, pelo menos neste trimestre, 3,6 bi. Considerando que desses 3,6, né, nós tivemos quase 13, né, de lucro, poxa, eles poderiam ter distribuído um pouquinho mais, né? Sendo que até o momento eles distribuíram $1,25, né, por esse trimestre, sendo que eles tiveram um lucro por ação de 4,37. Então, eles tiveram muito mais lucro do que eles estão distribuindo, o que mostra, de uma certa maneira, que eles estão enxergando o seguinte, olha, será que vale mais a pena eu distribuir dividendos, que lá no mercado norte-americano eu tenho a tributação dos dividendos, ou será que vale mais a pena, por exemplo, eu recomprar ações? E aí, recomprando ações que não têm a tributação, eu aumento a sua participação na empresa e consigo também elevar um pouco mais a cotação. O que será que faz mais sentido? Bem, neste caso aqui, para manter a recorrência da distribuição de dividendos, porque muitas pessoas contam com esse dividendo, eles fizeram o pagamento. E olha só, eles fizeram a recompra de ações, né, repurchase, de 6 bilhões de dólares de ações que eles têm aqui. Então, olha só, praticamente o dobro da remuneração do acionista, a remuneração global composta aqui, veio da recompra de ações. Então você tem 3,6 bi de dividendos e você tem 6 bi aqui de recompra. Ou seja, eles estão te mostrando que, no geral, a sua remuneração foi muito maior. Por que eu estou falando desses números aqui isoladamente? Porque eu quero que você perceba que o resultado do banco foi aproximadamente de 13 bilhões. Sendo que ele pode ser dividido da seguinte maneira. 3,6 foram para dividendos. 6 bilhões foram para a recompra de ações. E o restante, que ficaria aqui em 3,4 bilhões, se eu não me engano, 3,4 bi, ficaria, entre aspas, aqui como caixa para o banco, para ele poder reinvestir, para ele poder crescer e fazer algumas outras coisas, tá bom? E ele mostra aqui para gente que o payout, pelo menos nesses últimos 12 meses, LTM Last 12 Months, ou que seria os últimos 12 meses, foi um payout de 54%, um payout nada mal, tá bom? Outras coisas que eu acho que valem a pena a gente colocar aqui também, né? Eu já falei para vocês dessa questão do capital distribuído, né? Porque isso é muito interessante, mas eu queria que vocês tivessem também uma noção do tamanho do banco. Porque, olha só, quando eles mostram aqui a questão dos consumidores, dos negócios e das, vamos dizer assim, comunidades que eles têm lá dentro, eles falam de algo próximo, ou, na verdade, superior a 2 trilhões de créditos e capital que eles têm nesses últimos vamos dizer assim, 10 meses aqui, refletindo aproximadamente, aí ele te mostra. Só que o principal, onde vem a principal fonte aqui deles é que eles têm 1,9 trilhões de créditos e capital em corporações que não são entidades do governo. O que eu estou falando aqui para a gente resumir? Eu estou falando de empresas. E isso é fundamental, porque eu gostaria que você tivesse essa compreensão clara para você ver para onde a economia está indo. Poxa, se eu tenho 1,9 trilhões de dólares emprestados para empresas,
sendo que de uma certa maneira sua remuneração também vem disso, você concorda comigo que o mercado ele está buscando crédito para ampliar as suas operações? Isso é fundamental para você compreender que o mercado norte-americano está muito aquecido e, a meu ver, pelo menos neste momento, ficar de fora do investimento lá fora seria dizer o seguinte: olha, eu prefiro ficar no Brasil, onde a economia está retraindo, onde a economia não está indo nada bem, que os juros só sobem, questões políticas complicadas, ao invés de olhar para um mercado muito mais pujante do que o nosso, com uma capacidade de trazer um retorno muito maior, apesar das suas tributações específicas, mas eu preferiria muito mais estar nesse mercado. E aí, exatamente por isso que a Xstation, que está aqui, a plataforma aqui embaixo na descrição para vocês, fez a parceria comigo para que a gente pudesse mostrar para vocês de uma forma educativa, de uma forma elucidativa, que o investimento no mercado estrangeiro é fundamental para você diversificar a sua carteira e buscar, além da proteção, esses dividendos em dólar, essa recompra de ações e aumentar cada vez mais a sua participação em boas e sólidas empresas. E claro, aqui você tem muito conteúdo nisso. Até no final vou deixar para vocês um card muito importante para você compreender qual que é a importância de você investir em estoques que pagam dividendos. E sabe qual é o mais legal de tudo isso? No final desse vídeo que eu vou colocar aqui no card para vocês, eu ainda vou ter um convite para você conhecer vídeos não listados. O que é isso? Vídeos em que eu faço uma análise de algumas stocks, de alguns REITs, e eu falo lá sobre os dividendos e a possibilidade dele trazer retornos excelentes. Só para você ter ideia, eu falei de uma estoque que tem a capacidade de pagar 10% de dividendo em dólar e de forma recorrente. E eu vou trazer cada vez mais conteúdo para esse ambiente fechado. E claro, basta você fazer ali a sua inscrição, fazer ali o seu cadastro na minha landing page. Você vai até ver a minha fotinho, você vai ver ali uma descrição. Você vai precisar colocar seu nome, e-mail e você já vai ser direcionado para esse vídeo, tá? Então, vamos continuar aqui com JP Morgan, porque ainda tem mais algumas coisas que eu quero mostrar para vocês. E só para você ver o que os analistas estão recomendando. Então, desses 28 analistas que analisaram o JP Morgan, você vê que 13 estão recomendando para você manter, outros 9 estão falando para você comprar e uma outra quantidade aqui um pouco menor, tá bom? Então de 22 seriam 6 com um pouquinho de venda, talvez uns 4 aqui estejam falando para você comprar e outros 2 estariam falando para você vender. O que estão estimando, né? Hoje nós temos o preço de 225 dólares e 37 centavos por ação e eles esperam chegar, tá bom? A 225,42. Essa aqui é a média do consenso do mercado. Claro, existem pessoas que estão mais aqui e existem outras que estão mais aqui, depende muito de quais serão os resultados futuros do banco, tá? Mas ainda não acabou, tá bom? Tem mais coisa que eu trouxe aqui para vocês. Só para vocês verem, quando o resultado saiu, você teve esse salto todo. Por quê? Porque, de fato, os resultados eles foram muito bons, o que, mais uma vez, sustenta toda aquela tese que eu trouxe para vocês da pujança da economia americana e, especialmente, do termômetro que eu te mostrei. Se estaria um ambiente propício a você pensar no investimento mais arriscado ou simplesmente guardar o seu dinheiro numa renda fixa, que seria melhor. Nesse caso, me parece claro que a situação de você investir em ativos com maior risco é interessante. E aí, sabe qual que é o legal? Essa aqui é a plataforma Xstation, você está convidadíssimo a entrar, tem o meu link aqui embaixo. E aí, se você clicar nesse izinho de informação, vai trazer para vocês aqui, claro, algumas informações, como eu já mostrei para vocês. Tem a nossa tabela aqui de dividendos, muito legal. E olha só que legal isso aqui. Ela mostra o crescimento dos dividendos. Ó, ela pagou ali no comecinho do ano $1,05, $1,15, $1,15, $1,25. Olha só no ano passado. Se olha no ano passado, ó, $1, $1, $1, $1,05. E assim, quase todas as empresas do mercado norte-americano, elas vêm crescendo seus dividendos ano após ano. E isso é muito interessante para você fazer o que no mercado, tanto fora como aqui, mas especialmente lá fora, eles usam compounding, que é, entre aspas, para nós aqui, os juros compostos, que é você colocar camada sobre camada e sempre partir de um nível mais alto. Ou seja, se você recebeu, por exemplo, $4 em 2020, em 2021, eles buscam pagar, por exemplo, ali $4,10. E aí, eles vão fazendo isso sucessivamente. Quando você olha numa janela muito maior, você vê que, por exemplo, há 10 anos atrás, eles, no ano inteiro, pagavam $1. Agora, com 10 anos de diferença, mas pensando que você tinha o preço lá de trás, hoje você vai estar recebendo mais de $4, quase $5 por ação, além da
total forma de recompra de ações que houve nesse período todo. Portanto, é, mais uma vez, fundamental que você enxergue o mercado norte-americano como um mercado endereçável e investível. E sabe qual que é o melhor? O que eu particularmente acho mais legal do mercado americano, que se você for pensar em investir no JP Morgan através de uma corretora aqui, você vai ter que comprar um BDR. E muitas vezes o BDR ele não tem um valor tão acessível, não tem uma liquidez tão legal, tem inúmeras outras coisas. Agora, no mercado norte-americano, se você chegar lá com $20, por exemplo, você consegue comprar os $20 inteiros, porque você consegue comprar frações de ação. E isso é muito legal, especialmente para o Brasil, que tem um real relativamente desvalorizado frente ao dólar, você poder comprar ali, por exemplo, 50, 60 reais de forma tranquila, sem precisar fazer o seguinte, vou mandar 50 reais, mas a ação ela custa 40, então vou ficar com outros 10 parado aqui, não faz sentido. Por isso que, mais uma vez, eu recomendo o mercado norte-americano como uma forma diferente de você investir e, claro, para você conhecer um pouco mais de análise gráfica, informações, dividendos e outras tantas coisas, tem a plataforma da X-Station aqui embaixo. Espero que você tenha gostado. Por hoje é isso. Fique com esse vídeo e tchau!